Alô, boa noite. Estamos de volta para mais uma curtinha do professor, a última curtinha da semana, nessa sexta-feira, 16 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, Donald Trump está crescendo assustadoramente nas pesquisas de popularidade. Tem disparado absurdamente, informaram os meios de comunicação. Se a eleição fosse hoje, Donald Trump teria muito mais votos do que teve na eleição de 2024. E isso, olha, Donald Trump teve muito voto, ganhou em praticamente todos os estados. Pois bem, e disparado, não é? Agora, Donald Trump está com uma popularidade ainda maior. Não bastasse isso, Donald Trump volta do Oriente Médio com negócios astronômicos no bolso, ou na pasta. Ele, para se ter uma ideia, fechou um negócio com os Emirados Árabes Unidos no valor de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Isso só nos Emirados Árabes Unidos, sem falar o Catar e a Arábia Saudita. Ou seja, fechou negócios numa viagem muito maior do que o PIB da maioria dos países por aí, não é não? Não bastasse isso, acreditem, Donald Trump foi traído hoje por 5 deputados republicanos, 5 congressistas republicanos, do seu partido, por isso que foi traição. A traição foi a um projeto de lei que Donald Trump estava tratando como sua menina dos olhos. Até pelo título do projeto, percebe-se que sim, Donald Trump tem o maior interesse na aprovação desse projeto, ou tinha, né, em relação ao projeto original. O título do projeto, prestem atenção, é o seguinte: um projeto que é único, grande e lindo. Esse é o nome oficial do projeto. Projeto único, grande e lindo. Bem, afinal, do que trata esse projeto? Diz aqui o Gateway Pundit que esse projeto visa oferecer cortes históricos às famílias, trabalhadores e pequenas empresas americanas. O projeto de lei tem 389 páginas e inclui uma longa lista de disposições pró-crescimento, com a bandeira dos Estados Unidos em primeiro lugar, America First, que ecoam muitas as características bem-sucedidas dos cortes de impostos que Donald Trump já tinha feito em 2017, no seu primeiro mandato, só que dessa vez de forma ainda mais forte, com mais poder de fogo. A matéria do Gateway Pundit diz que isso inclui isenções de impostos sobre gorjetas e horas extras, mas tem mais. Ontem, o Gateway Pundit trouxe uma matéria em que Donald Trump fazia um apelo forte para que os congressistas republicanos aprovassem esse projeto. O título da matéria do Gateway Pundit era: o presidente Trump está pedindo aos legisladores republicanos que apoiem o único, grande e belo projeto de lei, é o nome do projeto, que cortaria impostos e impediria que imigrantes ilegais recebessem o Medicaid. Além de cortar impostos, então, tem também este artigo que impede imigrantes ilegais receberem o Medicaid. Claro que a população estava contando com o apoio dos republicanos, porque quem não quer, né, ver os seus impostos diminuídos ou cortados? Exceto, talvez, os democratas, para não darem esse gostinho a Donald Trump. Mas é muito duvidoso, porque muitos democratas também votaram em Donald Trump. Não importa, o Partido Democrata votou hoje, todo ele, contra o projeto. O problema é que Trump foi traído pelos seus. Mas, antes disso, então, no apelo de ontem, Trump tinha dito o seguinte, escreveu no Truth Social: os republicanos devem se unir em torno do único, grande e lindo projeto de lei. Ele não só corta impostos para todos os americanos, como também tira milhões de imigrantes ilegais do Medicaid para protegê-lo para aqueles que realmente precisam. Proteger o Medicaid para quem precisa, sem os imigrantes ilegais. Ele disse mais: o país sofrerá muito sem essa legislação, com os impostos subindo 65%. A culpa, então, será dos democratas, mas isso não ajuda os nossos eleitores.
Não precisamos de argumentistas no Partido Republicano. Parem de falar, disse Trump aí em caixa alta, e aprovem o projeto. Façam isso. Bem, esse foi o apelo de Donald Trump, mas não deu certo porque ele foi traído por 5 republicanos. Diz o Gateway Pundit que o comitê, os 5 republicanos no Comitê de Orçamento da Câmara rejeitaram a proposta principal por questões de custo, disseram eles. Ninguém entendeu muito bem. Uma reclamação em particular desses 5 foi que os cortes do Medicaid e a expiração de vários créditos fiscais de energia verde desnecessários foram adiados por vários anos, enquanto a maioria dos benefícios foram entregues antecipadamente, o que também não ficou muito claro. Mas parece, ao que tudo indica, eles não querem cortar os imigrantes do auxílio do Medicaid, por exemplo, e colocam aí essa questão verde meio para, digamos assim, complicar um pouco a compreensão direta do eleitor do porquê eles votaram contra um projeto de lei que reduziria impostos, além de ter sido uma traição ao loirão. O único grande e belo projeto de lei de Trump não pode avançar para uma votação completa na Câmara ou no Senado antes que seja alterado na sua forma atual por causa desses votos contrários. A votação final foi de 21 votos contra o projeto contra 16. Pois é. Então está aí, 16 mais 5, 21. Então teríamos aqui 21 a 16, não fosse esta virada, né, de casaca dos republicanos. Quem são esses republicanos? Bem, aqui está o nome, diz o Gateway Pundit. O Gateway Pundit deu os 5 nomes. O deputado Andrew Clyde, da Geórgia, o deputado Chip Roy, do Texas, o deputado Josh Becken, de Oklahoma, o deputado Ralph Norman, da Carolina do Sul, e o deputado Lloyd Schmucker, da Pensilvânia. Todos esses, então, disseram não, votaram contra a menina dos olhos de Donald Trump. E aí, bem, aí o que os americanos esperam agora é que o projeto seja totalmente modificado e, de certo mesmo, que os impostos tenham, sim, aumentos substanciais a partir disso. Talvez não cheguem a 65%, como disse Trump, mas pode ser que, ao invés dos americanos terem impostos cortados, terão, sim, impostos salgados pela frente. E aí você acha que esses republicanos terão vida fácil daqui para frente? Você acha que Donald Trump os tratará bem? Essa é uma pergunta que muitos estão se fazendo nesse momento. Eles se colocaram contra Trump e servirão de laboratório agora, na medida em que precisarem de Donald Trump para algum benefício em seus estados. Vamos aguardar. Geralmente em termos aí de campanhas eleitorais, não é mesmo? Bem, outra matéria em relação a Trump. Todos sabem a questão aí, o problema com o ex-diretor do FBI, James Comey, e aquela foto em que ele postou um número feito em conchinhas na areia, 8647. Bem, Donald Trump disse que é impossível que James Comey tenha postado aquilo inocentemente. Ele não acredita que James Comey não soubesse o que significa o número. É claro que sabia, evidentemente que sabia. E já tem republicano, não aqueles 5, outros republicanos, pedindo que alguém tire as medidas de James Comey para fazer-lhe um macacão laranja, que é tradicionalmente a cor dos presidiários. Muitos estão pedindo, sim, prisão para James Comey. Mas, antes disso, o serviço secreto pode forçá-lo a responder perguntas, disse o Red State hoje. O serviço secreto pode tentar forçar o ex-diretor do FBI, James Comey, a responder perguntas pertinentes
sobre uma publicação que ele fez nas redes sociais, na qual aparece o número 8647. Mas um procurador dos Estados Unidos, nomeado pelo presidente Trump, decidirá se processará Comey pela publicação. É claro, é muito provável que sim, ele será processado. Mas em relação à arguição do serviço secreto, se Comey se recusar a atender o pedido do que é conhecido como, vejam que termo educado, uma entrevista de inteligência protetora, o serviço secreto, então, pode solicitar uma intimação formal por meio de um procurador-geral adjunto. E esse procurador, então, que determinará se o ex-diretor do FBI é legalmente obrigado a responder às perguntas. É claro que esse nome aqui, uma entrevista de inteligência protetora, provavelmente nem de longe reflete o que significa responder a perguntas do serviço secreto. Eles trabalham muito forte na questão psicológica. Não, aqui ninguém está falando em tortura, mas Comey será assim colocado na parede para responder se com aquela publicação ele queria mesmo incitar o ódio ou incitar que alguém matasse Donald Trump. Ele será fortemente entrevistado pelo serviço secreto, se isso for autorizado. Se ele se recusar, então, um procurador terá que obrigá-lo a responder. Mas aí vem outra questão, né? Se o procurador for pró-democrata, ele provavelmente sairá ileso dessa história toda, ou pelo menos não terá que dar entrevistas ao serviço secreto. Para terminar, mais uma notícia sobre energia. Essa também é engraçada. Ultimamente, notícia que se refere à energia nos faz sorrir um tanto quanto, não é mesmo? Porque vejam só, teve a história da Alemanha, né, que agora não está conseguindo captar energia do vento, porque não está ventando na Alemanha e eles também não conseguem estocar vento. Enfim, tem o problema agora da suspeita de que as placas de captação de energia solar, os painéis solares das fazendas de captação de energia na Inglaterra e nos Estados Unidos podem estar bichados, vamos dizer assim, né? Com componentes estranhos ali, enfim. Mas tem outra notícia que veio da Espanha. A Espanha, coisa de 2 meses, ufanava-se de que não precisava mais de energia suja. Ela já estava autossuficiente na captação de energia renovável, ou a chamada energia limpa. 1 mês depois, o que aconteceu? Aconteceu um apagão, não só em Espanha, mas em Portugal também. E aí, muita polêmica, foi um ataque hacker, a Espanha disse que não foi, mas também até hoje não disse o que foi. E muita gente, claro, comentou o seguinte: eles não conseguiram produzir a energia toda que necessitavam só nesse tipo de captação. Energia eólica, energia solar, etc. e tal. Bem, agora a notícia que chegou hoje, publicada pelo Breitbart News, diz o seguinte: a Espanha anunciou que está operando sua rede elétrica nacional em, abre aspas, modo reforçado, usando agora mais energia nuclear e gás natural, em vez de somente energias renováveis, que alardeou antes do apagão histórico do mês passado. Como disse, a Espanha ainda não informou, ela não sabe ainda o que aconteceu, o que gerou o apagão, mas sabe o que não aconteceu. A Espanha continua afirmando que não foi ataque hacker, não, deixem disso, não é por aí. Bem, então fica essa questão aí. A Espanha, então, parece estar caindo na real, voltando a operar de modo reforçado, usando gás natural e energia nuclear. E aí, claro, sempre há aquele gaiato a fazer um comentário sobre essas questões aí que envolvem energia limpa. Vejam o que disse um dos comentários.
A China está colocando em operação 95 gigawatts de novas usinas termoelétricas a carvão este ano, o que iguala ou supera todas as usinas termoelétricas a carvão que os europeus planejaram desativar. Os europeus não queriam saber de energia suja, porque afinal Greta Thunberg também não queria, né? Ela chegou a dizer a Donald Trump, num passado não muito distante, que ele tinha destruído a sua infância, mas também referia-se a esses capitalistas gananciosos que produzem energia através do carvão. Parem com isso, fechem todas as usinas. Aliás, Obama já tinha feito isso antes de Greta Thunberg. Parem aí com essas usinas de carvão, vamos fechar tudo. Pois é, só que ninguém nunca fez uma crítica ou ninguém nunca lançou uma palavra em relação a isso à China, né, na Europa. E a China, que está na dela, né, não se preocupou em nada, não teve constrangimento nenhum em continuar extraindo energia de usinas de carvão. E agora está aumentando aí 95 gigawatts de novas usinas termoelétricas a carvão. Pois é, então é isso. E a Espanha agora parece também estar caindo na real. Opa, precisamos voltar ao antigo método, não é? Fundamento da civilização. Bem, depois, a grande evolução nessa história é que o ser humano abandonou definitivamente o uso de energia de gordura de baleia. O restante, né, petróleo, usina nuclear e carvão, não teve nenhum problema até hoje, até surgir Greta Thunberg, que não é chinesa para a sorte dos chineses. Muito bem, então é isso. Tem legislador nos Estados Unidos pedindo as medidas de James Comey para fazer-lhe um macacão laranja. Já pensaram, meus queridos amigos, que ironia? James Comey, aquele que tentou matar o homem laranja, terminar sua vida vestindo um macacão laranja? Irônico, não? Claro, dificilmente isso acontecerá, mas não é de todo impossível. Quem viver, verá. Até amanhã, se Deus quiser.